Boa tarde, tudo bom, Cristiano? Boa tarde também a todos os ouvintes da Rádio Não Me Toque. Tudo bem. Bom, Jacques, esse movimento, ele já está desde o ano passado, talvez até antes, tendo as suas ações desde 2009, que esse embate está existindo desde o momento que foi implantado esse imposto de fronteira. E já era para ter já era uma novela que era para ter acabado, só que na verdade não acabou, né, meu amigo Jacques? Exatamente, esse movimento, ele começa em 2009, já existia um movimento sobre isso. Em 2013, a gente começou com um movimento mais direto, mais, vamos dizer assim, mais articulado entre todos os lojistas aí do estado, em diversas cidades. E a gente começou a articular mais politicamente isso, indo até a Assembleia, criando uma lei, discutindo ela, levando ela para votação, fazendo todo aquele acompanhamento, aquela mobilização de todos os lojistas do estado. E a gente até teve bons avanços, entendeu? Como a lei promulgada em janeiro de 2014, só que até agora a gente não tem a execução dessa lei por parte do Estado. O Estado não colocou ela em prática, não colocou no governo Tarso e também não coloca ela ainda em prática durante o governo do Sartori. Mas esse movimento ele continua, está todo mundo ainda mobilizado, a gente continua discutindo, continua tentando achar uma solução, uma alternativa onde que o governo do Estado aceite, né, e que a gente consiga fazer com que seja cumprida essa lei. Pois é. Jacques, eu gostaria que você explicasse, talvez as pessoas que estão, neste momento, estão a par dessa situação até aqui, o porquê esse movimento julga como injusto esse 5% que é cobrado do varejo, cobrado daquelas empresas que são optantes pelo Simples Nacional. O que acontece? Nós temos o Simples, que é onde as empresas que são optantes do Simples, quando elas pagam a guia do Simples, ali já está incluído ICM, já está incluído PIS, CONFINS, INSS, demais impostos. Mas foi criada uma lei lá, um decreto da governadora Ieda, que toda empresa do Simples, quando fizesse compras fora do estado, pagasse essa diferença que vai de 5% a 13%. Só que no momento que ela paga na compra, ela não consegue depois se ressarcir desse valor, diferente das empresas que estão pela lei geral, aonde ela paga esse ICMS, ela paga essa diferença, mas ela depois, na hora da venda, ela se acredita e ela deixa de pagar depois. Então acaba bitributando as pequenas empresas esse imposto. Pois é, e nós temos vários sindicatos que já estão contestando judicialmente essa cobrança, não é, Jacques? Tem diversos sindicatos, diversas CDLs que entraram judicialmente, diversos também empresários que entraram individualmente e ainda não se tem uma decisão sobre isso. Tem muitos que não pagaram, que deixaram de pagar, porque se existe uma lei, e se a lei, o Estado usa a lei para cobrar os impostos, ele também tem que usar a mesma lei que serve também, quando é aprovada, para tirar esses impostos. E é o que o Estado não faz até o momento. É uma grande dificuldade a negociação, porque a gente acaba negociando, acaba conversando e tudo mais, eles entendem, mas não colocam em prática, entendeu? É bem difícil. Agora o governador Sartori criou um grupo de trabalho onde se reúne o movimento lojista, a FIERG, FEComércio, Federação, AGV, a Secretaria da Fazenda, a PGE, para achar uma solução. Só que é muito difícil. A solução para nós é simples, entendeu? É retirar o imposto, porque existe uma lei e o governo não quer abrir mão. Só que veja bem, isso representa para o Estado 1% do faturamento do Estado e atinge 80% das empresas do Estado. Tá? Então, a representação, se tu olhar assim, 1% do faturamento e ele retirar esse imposto beneficiaria 80% das empresas do Estado que são no Simples. Quer dizer, esse 1% não vai resolver o problema financeiro do Estado, mas com certeza vai resolver o problema financeiro de todas essas pequenas microempresas que hoje sofrem
com esse imposto, com essa bitributação. Pois é, nessa situação que eu te falei, que envolve a justiça, dessa contestação judicial que várias empresas ou entidades estão tomando, isso dá ainda mais tensão ao cenário, porque alguns estão deixando de pagar e daqui a pouco, quando for enfatizada a cobrança, o bolo pode ser muito grande e comprometer até mesmo a vida dessas empresas, né, Jacques? Não, com certeza nós temos empresas que já estão insolúveis, porque desde 2009 começou a ser contestado. Continuou sendo, quando saiu a lei em 2014, ali que virou lei, muitas empresas começaram a depositar em juízo. E essas que desde 2009 estavam contestando, caçaram a liminar delas em 2012, 2013 ali. Então elas têm o governo cobra delas um débito que é impagável já, porque a maioria dessas empresas são pequenas e microempresas e estão devendo 100, 200, 300 mil reais. Quer dizer, nem que ela quisesse hoje, ela conseguiria pagar, porque ela teria que continuar pagando o imposto e pagar um parcelamento. Ela não consegue fazer essas duas coisas. De repente, que é o que a gente já conversou com o governo, já expôs com o governo, se o governo fizesse um parcelamento e extinguisse o imposto a partir de 2014, quando a data retroativa 2014, provavelmente a maioria dessas empresas conseguiria pagar, porque elas estariam tirando um custo da empresa e ela teria condições daí então de pagar um parcelamento com esse dinheiro que ela não pagaria do Simples, né? Do Simples não, da diferença de imposto. Tá certo. Bom, mas Jacques, o que me surpreende nessa tarde com a divulgação da reunião que está marcada amanhã para Porto Alegre é com a possibilidade que já parece ser aceita dos dois lados, é de tratar a respeito de uma porcentagem que seja justa para os dois lados, ou seja, já começa a se aceitar pagar alguma diferença, mas menor que os 5%? Olha, em toda a discussão, sempre é melhor para ambos os lados um acordo, embora um acordo de pagar, de reduzir 50%, numa coisa onde tu tem uma lei que decidida já, que foi trabalhada e tudo mais, não parece justo, entendeu? Mas em última das alternativas, ainda beneficiaria, vamos dizer assim, se esse percentual fosse 50% do valor e que o resto desse valor fosse saindo gradativamente, entendeu? Não seria o justo, mas também na situação atual realmente é difícil manter, entendeu? Muito mais sai prejudicado o lojista, entendeu? Nessa negociação, onde o governo não cede e continua cobrando, e muitas empresas perderam o Simples por causa disso, né? E aí então isso prejudicaria muito mais as empresas do que de repente um acordo. Mas não tem nenhum acordo ainda firmado, não tem nada, são só possibilidades, mas realmente, às vezes, em vez de uma briga, um acordo, ambos os lados às vezes saem ganhando, né? Tá certo. Bom, mas Jacques, olha, ficamos muito contentes aqui com a tua participação, essa brecha de participação ao vivo aqui na programação que você nos deu, nos aceitou prontamente o convite, obrigado, e que se tenha sucesso nesse pleito aqui, Jacques. Muito obrigado, Cristiano, pela oportunidade de estar falando aos teus ouvintes, à tua comunidade aí. E eu queria dizer uma coisa para todos os lojistas, que esse movimento ele vai procurar sempre fazer o melhor do que for para o lojista, né? A gente pensa sempre, né? E ele é um movimento de lojistas, e a gente pensa no lojista. Tá bom? Muito obrigado, certo. Um grande abraço a todos. Um grande abraço. Grande amigo Jacques, ele que é presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Santa Maria e também é um dos representantes do movimento lojista do Rio Grande do Sul, que está contestando já desde 2009, quando conversávamos aqui, não é? Desde o momento da criação desse imposto de fronteira, um ICMS justo, né? Um Rio Grande do Sul sem diferença.